Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, volume 2, capítulo 2, o Senhor a faz ver muitos castigos. Estando é meu habitual estado, fez-se ver meu sempre amável Jesus todo amargo e aflito e me disse: minha filha, minha justiça se tornou muito pesada, e são tantas ofensas que me fazem os homens que não posso mais sustentá-las. Portanto, a foice da morte está a ponto de matar a muitos, de improviso e de enfermidades. E além disso, são tantos os castigos que verterei sobre o mundo que serão uma espécie de juízo. Quem pode dizer os tantos castigos que me fez ver? E o modo como fiquei aterrorizada e espantada? É tanta dor que sente minha alma, que acho que é melhor passá-la em silêncio. Continuo dizendo, porque a obediência o quer. Então me parecia ver as ruas cheias de carne humana, e o sangue que inundava a terra, as cidades sitiadas por inimigos, que não perdoavam nem sequer as crianças. Me pareciam como tantos animais saídos do inferno, não respeitaram nem igrejas, nem sacerdotes, parecia que o Senhor mandava um castigo do céu. Qualquer que seja, não sei dizer, só me parecia que todos receberam um golpe mortal. E quem ficará vítima da morte, quem se recuperará? E pareceu-me também ver as plantas secas e muitos outros males que devem vir em cima das colheitas. Ó Deus, que pena ver estas coisas e estar obrigada a manifestá-las. Ah, Senhor, se apresse. Eu espero que seu sangue e suas chagas sejam o nosso remédio, ou então os jogue sobre esta pecadora, pois os mereço. De outra maneira, leve-me, e então estará livre de fazer o que quiser. Mas enquanto vivo, farei o possível para me opor. Então, aí eu fiz umas perguntas bem complexas aqui. O que Jesus explica da justiça e como você entende da justiça? Vamos tentar ver se eu consigo responder. Então, ele fala que a justiça tornou muito amarga, pesada. Aí você pensa, né? Por que a justiça faz Jesus ficar aflito, amargo? E ele ele é obrigado a derramar sobre os homens. Então, os homens, eles são feitos para Deus, para conhecer a Deus. E aí eles vão ao contrário. Eles estão indo contra Deus, sem conhecer a Deus, sem obedecer à vontade de Deus, né? Fazer os mandamentos, fazem tudo o contrário, né? Que Deus está pedindo. Aí ele tem que corrigir os homens, porque se ele não fizer isso, os homens já virariam demônios, né? Todos seriam demônios. Então, aí a justiça manda enfermidades, manda morte. A morte faz com que a pessoa pense assim: ai, minha mãe morreu. Ela morreu, foi frágil, ela não pôde ficar comigo cuidando de mim, agora eu tô sozinha. Então a morte levou a mãe dela, que cuidava dela, que pagava as contas para ela, e agora ela não tem a mãe dela. Então aí ela tem que trabalhar, e ela fica falando: meu Deus, como é difícil, não é fácil, né? Antes eu judiava da minha mãe, né? Eu não valorizava a minha mãe. Agora que eu perdi ela, olha só. E eu tô sofrendo sem ela, como ela era importante para mim. Então a pessoa vai tendo reflexões, sabe, de mudanças, de alguma atitude, faz a pessoa ficar um pouco mais humilde, um pouquinho mais pelo menos. Pode ser que ela não seja perfeita, mas isso já diminui um pouquinho o estrago do que estava acontecendo antes, enquanto ele não tinha mandado a morte da mãe. A enfermidade faz a pessoa também rever um pouquinho a sua soberba, seu orgulho, falando assim: nossa, eu achava que eu era tão poderoso e estava bebendo todo dia, indo para cachaçaiada todo dia, e eu desobedecendo a Deus todo dia, pegando uma mulher aqui, uma mulher ali. Olha lá, acabei ficando doente. E agora, tá vendo o que eu sou? Um nada. E eu não tenho uma família, eu não tenho um casamento, eu não tenho um filho para poder pensar em mim. Olha só como que eu gastei minha vida com bebedagem, com um monte de coisa, e a doença está me mostrando, né, o quanto que eu estou desperdiçando a minha vida. Então aí Deus ele manda para o homem não se tornar um demônio,
que daí a alma do homem para pensar um pouquinho, tá? Então é isso que eu penso, que é os castigos, a necessidade dos castigos. Aí Jesus fica amargo e aflito por quê? Porque por mais que tragam benefício os castigos para o homem, né, dele pensar que Jesus sabe que é bom, é doloroso, né, receber as blasfêmias que vai acontecer, né, todo aquele ataque de ofensas também de muitas pessoas que não vão aproveitar esse momento. E também ele sofre em ver as pessoas sofrendo. Ele não gosta de ver ninguém sofrendo, né, no hospital, a pessoa chorando a morte da mãe. Ele não gosta, então ele também se sente aflito de ter que castigar. Seria melhor que ele não precisasse castigar ninguém, né? Então é muito importante entender isso. E é a justiça que a gente entende da justiça. Então a justiça ela é, né, um atributo de Deus que busca justificação para que Deus continue mantendo a terra ainda. Então a justiça fica vigiando os atos de Deus, né, de amor de Deus. Então você pode amar, mas desde que, né, os homens estejam fazendo por merecer um pouquinho, pelo menos, do seu amor. Você pode continuar mandando o sol brilhar todos os dias lá, mas desde que os homens ainda, né, tenham possibilidade de se converter, né, e de que a salvação que foi conquistada por eles, alguns tenham acesso a ela e estejam pelo menos refletindo sobre os seus atributos, sobre o seu amor por eles. Então a justiça exige que os homens não sejam demônios. Então a justiça fica vigiando Deus, né? Ele mesmo, vamos dizer assim, se auto-vigiando para ver se o trabalho que ele fez de criar o ser humano à sua imagem e semelhança ainda está fecundo, né? Ainda tem um campo fecundo aqui na terra de colher almas que ainda tem alguma chance delas serem, né, ao trazerem algum bem nos seus conhecimentos, nas suas reflexões, tirarem alguma lição positiva, voltarem pelo menos a terem algumas virtudes. E assim a justiça ela é essa realidade. Para continuar Deus abençoando a terra, para Deus continuar enviando a Eucaristia, abençoando a igreja, mandando santos, mártires, almas vítimas, produzindo santos, que são pessoas que ajudam a conquistar mais graças do céu. Então, para Deus continuar fazendo a conversão, mandando graças para a conversão de pessoas, precisa que a justiça esteja atuante, permitindo todo tipo de flagelo e situações, né, flagelo sobre a humanidade, castigos, e flagelos também sobre a vida de cada um de nós, né, porque nós também vivemos flagelos naturais. Tem um equilíbrio de justiça, né, por exemplo, eu estou ganhando muitas graças na área espiritual, mas nas áreas materiais precisa se estar tudo em ordem. Se alguma coisa está errada, e como eu sou casada com meu marido, o meu marido não acredita no livro do céu, que o livro do céu é tudo isso que, né, eu falo que é. E ele não vê graça nesses escritos, ele não quer conhecer a Deus. E isso magoa a Deus, tá? Ter acesso a um livro que está próximo dele e ele não quer nunca ler. Então Deus manda a justiça vir peneirar o meu marido poderosamente, humilhar muito meu marido mesmo, por causa dessa falta de amor por Deus e de interesse pelas coisas de Deus que já está aqui, livros como da Valtorta, e ele, meu marido, não tem cabeça para ler. Meu marido só pensa em trabalhar na empresa para poder conquistar bens materiais. Então, e aí meu marido não tem outra vida, ele não tem mais nada, ele não faz mais nada além de trabalhar. Então isso não presta, não presta. E Deus, ele tá mandando uma graça para ele e ele não quer, né? Então Jesus colocou isso no meu coração muito forte. Então a justiça fica muito brava. E para continuar me abençoando, eu fico com ele também recebendo essas coisas, né? Também sofrendo. E aí, fazer o quê? Eu vou obrigar o meu marido, como que ele... Vou obrigar ele a fazer as coisas? Não posso obrigar. Não posso impor que eu vou... Ah, vamos parar com essa empresa. Eu já tentei. Não adianta. Né? Vamos parar com isso que não está ajudando a gente. Não adianta. E eu não sou hipócrita. Essa empresa me dá tempo de fazer as coisas para Deus. Então, se eu estivesse trabalhando fora, talvez eu não teria tudo isso que eu tô tendo. E Deus sabe disso também. Ele abençoa de uma certa forma, mas ele precisa castigar, sempre está castigando, constantemente. Então, é isso que eu vejo.
né? E eu não tenho problema com isso, eu permito e seja feita a vontade de Deus e eu confio em Deus, mas meu marido sofre muito quando acontecem essas coisas, né? Quem pode dizer os tantos castigos que me fez ver e o modo como fiquei aterrorizada e espantada? É tanta dor que sente minha alma que acho que é melhor passar em silêncio. Muitos castigos. Continuo dizendo porque a obediência quer. Então me parecia ver as ruas cheias de carne humana e o sangue inundava as cidades, tá? Deixa eu ver essas perguntas aqui. Então, explique sobre os castigos, o que você acha deles. Então, aí eu já falei. Por qual motivo Luísa precisou ver os castigos, se ela seria filha da divina vontade e aprenderia sobre o dom da divina vontade? Você vê alguma ligação entre ser a uma vítima e ser a filha da divina vontade? Sim, tem ligação. A Luísa, ela, para receber um dom tão grande, ela precisava ter também um elemento de justiça, de equilíbrio de justiça. Então, para ela poder receber as verdades do livro do céu, ela precisava ser essa alma vítima, né? E ter as privações, tudo que a justiça também enviou para ela, né? De flagelo sobre ela. Então, é um equilíbrio de justiça, né? Por isso a Luísa teve esse ofício também de ser alma vítima, que era uma parte dolorosa e principalmente incluindo o estado dela, né? De ficar na cama, a doença, a privação, o não poder comer e todos os elementos que ela precisou passar como uma vítima até o último dia da vida dela. Então, assim, toda a situação de obediência, toda a situação de humilhações que ela passou, tudo isso era elementos de justiça e de equilíbrio para poder ela receber o dom da divina vontade e as verdades do fiat divino. Então, por isso ela precisou ser alma vítima, tá bom? Deus abençoe e até mais. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém? Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Trecho do Livro do Céu, volume 2, capítulo 2. Março 10.899. O Senhor a faz ver muitos castigos. Estando em meu habitual estado, fez-me ver meu sempre amável Jesus, todo amargo e aflito, e me disse. Então Jesus já chegou amargo e aflito, né? Ele não estava feliz com aquilo que ia mostrar para ela. Minha filha, minha justiça se tornou muito pesada, e são tantas as ofensas que me fazem os homens que não posso mais suportá-las. Então, Jesus, está dizendo a Luísa que a justiça está pesada, né, sobre os homens, porque eles estão só fazendo ofensas a Deus. Portanto, a foice da morte está a ponto de matar a muitos, de improviso e de enfermidades. E, além disso, são tantos os castigos que verterei sobre o mundo, que serão uma espécie de juízo. Então, Jesus está dizendo, né? Isso é
não era só no tempo da Luísa, né? É para nós agora, todos os tempos, né? Que a foice da morte está a ponto de matar a muitos. Me lembrei lá do Rio Grande do Sul, né? Nada acontece se não é vontade de Deus, né? Foi abrido todas as comportas juntas, né? Da barragem. E o que aconteceu? Inundou as pessoas, né? Afogou as pessoas. Impressionante, né? Isso agora aos nossos olhos nós estamos vendo que já aconteceu. Milhares morreram, né? Mesmo que mesmo que as autoridades queiram encobrir, mas não é verdade, né? A verdade é que muitos foram engolidos pela água e afogados. E infelizmente a gente diz isso porque a gente se põe no lugar, né? E sente muito pelos nossos irmãos, né? Que aconteceu isso com eles, né? E é uma espécie de juízo, né? Foi uma espécie de juízo para eles. Quem pode dizer os tantos castigos que me fez ver e o modo como eu fiquei aterrorizada e espa es espantada, né? Claro, né? Que ela ficou aterrorizada, espantada. É tanta dor que sente minha alma que acho que é melhor passá-la em silêncio. Então, é duro para a Luísa ver tudo isso, né? Tudo isso acontecendo, né, com o ser humano. Continuo fazendo parte, a obediência o quer. Continuo dizendo, porque a obediência o quer. Mesmo que ela gostaria de não falar, ela tem que falar, porque ela tem que obedecer. Nós também temos que obedecer sempre a Deus. Então me parecia ver as ruas cheias de carne humana e o sangue que inundava a terra, cidades sitiadas por inimigos que não perdoavam nem sequer as crianças. Me pareciam como tantos animais saídos do inferno. Não respeitaram nem igrejas, nem sacerdotes. Eles não tinham respeito, né? Essas pessoas que se voltaram para o mal, que preferiram o mal do que o bem, né? Justamente não teriam respeito com ninguém, nem com as crianças, né? Nem com as igrejas e nem com os sacerdotes, né? Eles pareciam demônios, né? Que saíam do inferno. Muito pesado isso. Parecia que o Senhor mandava um castigo do céu. Qualquer que seja, não sei dizer. Só me parecia que todos recebermos, só parecia que todos receberemos um golpe mortal e que ficará vítima da morte e quem se recuperará. Então, vai haver esse golpe de morte, né? Mortal. Uns vão morrer e outros vão se recuperar. E parece-me também ver as plantas secas e muitos outros males que devem vir em cima das colheitas. Então, sem colheita, sem alimento. Sem alimento, sem vida.
muito triste para nós, né? Que estamos vivendo isso, né? Ó Deus, que pena ver essas coisas e estar obrigada a manifestá-las. E ela, né, tá vendo e tem que falar, né? E tem que mostrar isso. Ah, Senhor, se apresse. Eu espero que seu sangue e suas chagas sejam nosso remédio. Ou então os jogue sobre esta pecadora, pois os méritos de outra maneira leve-me, e então estará livre de fazer o que quiser. Mas enquanto vivo, fazer o possível para me opor. Enquanto estou viva, né? Enquanto vivo, farei o possível para me opor. Então aí ela pede o sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus que ele derramou sobre nós para a salvação das almas, né? E que ele seja um remédio, né, para essa situação. Ou então jogue sobre esta pecadora, pois os méritos, os, pois os mereço. Então jogue sobre ela. Ela merece. De outra maneira, leve-me e então estará livre para fazer o que quiser. Porque ela também é alma vítima, né? Ela quer fazer o ofício dela de alma vítima aqui. Pergunta para responder sobre este capítulo. O que Jesus explica da justiça e como você entende da justiça? Minha filha, minha justiça se tornou muito pesada e são tantas as ofensas que me fazem os homens que não posso mais suportá-las. Então, a justiça de Deus ficou pesada, né? Deus olhou a terra e viu que os homens estão completamente fora da ordem, né? Da ordem divina. E eles não buscam ao seu Criador, ignoram o seu Criador, né? O seu Criador, eles acham que eles podem. Não, eu não quero saber de igreja, não quero saber de nada, né? Não gosto da igreja, não gosto da forma como que a igreja é, não gosto de nada disso e eu quero viver a minha vida, né? Então, Deus manda a justiça, né? A igreja realmente ela não vive também conforme a vontade de Deus e ela também está sujeita à justiça de Deus. Por isso, os castigos são necessários e são bons para a terra e aos homens. E por que Deus aparece muito aflito, né? Porque Jesus aparece muito aflito. Então, os castigos, eles são necessários, né? Por quê? Porque os homens, eles estão cegos, só pensam na sua própria vontade, só pensam em si, não enxergam nada, absolutamente nada, além deles próprios, né? E dos seus prazeres e das suas vidas, e, e não buscam a Deus de todo o coração. Como criaturas de Deus,
eles agem como, muitas vezes, como criatura dos demônios, né? E, e não respeitam absolutamente nada. Nada, nada. Só eles. E aquilo que eles acham que eles sabem de tudo, né? E não sabem de nada. E por que Jesus parece muito aflito? Por que Jesus está aflito? É porque não é vontade dele judar, Deus ama, né? Jesus é amor, né? E ele não quer judiar, né? Judiar até crianças, né? Enfermos, todos vão entrar no rol aqui do castigo, né? E como no Rio Grande do Sul, né? A água passou e não ficou escolhendo ninguém, né? Limpou todo mundo. E o Jesus é amor, ele quer salvar, né? Ele quer trazer a verdade dele e que as pessoas desejem conhecer a sua verdade, para que possam viver, viver mesmo, não sobreviver conforme a vontade humana. Explique sobre os castigos. O que você acha deles? Bom, eu acho terríveis, né? Terríveis. Eu estou aqui no meio também, os meus e todos nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo e buscando a Deus, né? Cada um da sua forma, né? Também tem isso, né? Nem, não porque todos não estão buscando Jesus na divina vontade, não significa que eles também não estão fazendo a vontade de Deus, né? Aqui na Terra. E, mas, qual que é a pergunta? Deixa eu ver, estabelecer aqui. Por, explique sobre os castigos, o que você acha deles. Eu acho terríveis. Interessante que eles são sempre avisados, né? É avisado de todo jeito, desde o Apocalipse, né? Foi avisado que haveria, né, esse tempo. Porque o homem se voltou contra Deus. O homem se voltou contra Deus, né? Até querem caçar a sua palavra, né? A sua verdade. Não quer que a verdade de Deus seja proclamada. Ele perdeu a noção, né? O homem perdeu a noção da sua origem, né? Perdeu a noção da sua origem. Ele, na cabeça dele, não tem origem. Ele não tem uma origem, né? Ele é ele. Ele é o soberano. É ele que sabe de tudo. E é ele que rege tudo, né? Na plena ignorância, né? De que ele não é nada, né? É que Deus que rege ele. É Deus que manda o sol para ele, né? É Deus que dá força para ele trabalhar. Mas ele não enxerga isso. Está completamente cego. Por qual motivo Luísa precisou ver os castigos? Se ela será filha da divina vontade e aprenderia sobre o dom da divina vontade. Você vê alguma ligação entre ser alma vítima e ser a filha da divina vontade? Por qual motivo Luísa precisou ver os castigos, se ela é filha da divina vontade?
Então, por que que ela viu, né? Por que que ela viu, né? E ela, pela obediência, teve que deixar por escrito, né? E por que que ela viu? Para mostrar, talvez para mostrar para nós, para ela tomar consciência, né? O que é viver fora da ordem divina, né? Quais são os resultados daqueles todos que resolveram viver da ordem divina. E muitas vezes inocentes pagam, né? Também pelos incrédulos, né? Por aqueles que se acham donos da verdade, né? E ela viu tudo isso, né? Até crianças, né? Animais, tudo. E essas pessoas mais pareciam animais saindo do inferno. Não respeitavam nem igreja nem sacerdotes. Então ela precisou ver tudo isso para ela tomar essa consciência, né? E, e querer mesmo ser filha da divina vontade, né? E vítima, né? Então nós não estamos assim, nós não estamos vendo como ela, estamos também vendo aqui como escrito, né? Dela. Mas a gente tem que tomar consciência disso também. Por isso que a gente reza por nós e por todos, por toda a humanidade, né? A gente pede por toda a humanidade, não só para mim. Para que Deus possa limpar a humanidade de toda essa sujeira que foi infundido em muitas pessoas e em muitos lugares. Por qual motivo a e aprenderia sobre o dom da divina divindade? Por qual motivo Luísa precisou ver os castigos? Se ela é filha da divina vontade e aprenderia sobre o dom da divina vontade. Então ela está aprendendo sobre o dom da divina vontade e ela precisou ver todos esses castigos, né? Porque Deus está mostrando para ela, né? Por que esse movimento todo de Deus e o movimento com ela sobre a divina vontade? Porque os homens estão se precipitando ao inferno, estão se precipitando a receber esses castigos para que eles possam aprender, aprender a se voltar para Deus. Aprender que eles não são nada e que não podem pensar que eles são só eles são eles. E não tem mais Deus, não tem mais nada. E aprenderia sobre o dom da divina vontade, ela, né? E nós. Você vê alguma ligação entre ser alma vítima e ser a filha da divina vontade? Sim, sim, porque um está ligado ao outro, né? Porque se nós somos filhos da divina vontade, então, e Deus vai nos mandando, né? Vai nos mandando todas essas dificuldades da vida, né? Todas essas cruzes, né? E a gente vai oferecendo por toda a humanidade.
tudo que a gente sofre na divina vontade, né? Sempre com Jesus, oferecendo a Ele por todos os pecados cometidos pela humanidade, né? Então, essa é ser alma ser vítima da divina vontade, é reparar pelos outros, né? Reparar sempre pelos outros todos os nossos pecados e todos os pecados do mundo, né? Serem reparados pelos filhos da divina vontade, né? Por isso que Deus vai chamando, né? Vai chamando e vai nos formando para sermos perseverantes, não desistir nunca, né? E Ele chama, chama, mas ao mesmo tempo a gente tem tantas coisas na nossa vida que nos acontecem, não que a gente queira, acontece para a gente tantas coisas, né? Difíceis, né? Mas a perseverança, apesar de tudo, né? Apesar de tudo, a gente continua perseverando em Jesus, somente nele, não deixando ele nunca, né? Como ele teve que passar pela cruz, por todo o sofrimento, né? Nós também vamos passar. E juntinho deles nós vamos passar com a dignidade dele também, né? Sem nos, sem nos blasfemar, sem nos revoltar contra os sofrimentos, né? Vamos passar como ele passou, né? Estamos passando, né? Vixe, já tem tempo que estamos passando, né? E aprendendo a passar assim, né? Com amor ao próximo, sem nem conhecer o próximo, a gente o ama no amor de Deus, no amor da sua justiça, no amor da sua ordem, né? No amor daquilo que Ele quer que aconteça na humanidade. Termos o mesmo amor ao seu projeto, né? Que é um projeto de limpeza da alma, limpeza da alma de todas as criaturas. Então, isso é uma ligação entre a alma vítima e ser filha da vontade divina. Para você ser uma alma vítima, você precisa ser filho da divina vontade, né? Senão, muitas vezes, às vezes não, né? Às vezes tem pessoas que já sabem que tudo que acontece com elas tem que ser oferecido, né? Minha mãe sempre explicava isso para nós. Não perca nenhum sofrimento, meus filhos. Tudo que vocês sofrerem, oferece tudo a Jesus, né? E eu venho falando isso para as pessoas. As pessoas vêm lamentando. E o que eu posso dizer? Oferece tudo a Jesus, oferece tudo. Nós não sabemos por que temos que sofrer tudo isso, né? Vamos oferecer tudo a Jesus. Não vamos perder nenhum sofrimento, como dizia minha mãe. Todos vão ser aproveitados. Deus vai fazer justiça deles, né? Com certeza. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Tema do dia 4 de julho,
Livro do Céu, volume 2, capítulo 2, 10 de março de 1899. O Senhor a faz ver muitos castigos. Estando em meu habitual estado, fez-se ver meu sempre amável Jesus, todo amargo e aflito, e me disse: Minha filha, minha justiça se tornou muito pesada, e são tantas as ofensas que me fazem os homens, que não posso mais sustentá-las. Portanto, a foice da morte está a ponto de matar a muitos, de improviso e de enfermidades. E, além disso, são tantos os castigos que verterei sobre o mundo, que serão uma espécie de juízo. Quem pode dizer tantos castigos que me fez ver, e o modo como eu fiquei aterrorizada e espantada? É tanta dor que sente minha alma, que acho que é melhor passá-las em silêncio. Continuo dizendo porque a obediência o quer. Então me parecia ver as ruas cheias de carne humana e o sangue que inundava a terra, cidades sitiadas por inimigos que não perdoavam nem sequer as crianças. Me pareciam como tantos animais saídos do inferno. Não respeitaram nem igrejas, nem sacerdotes. Parecia que o Senhor mandava um castigo do céu. Qualquer que seja, não sei dizer, só me parecia que todos receberemos um golpe mortal. E quem ficará vítima da morte? E quem se recuperará? E pareceu-me também ver as plantas secas e muitos outros males que devem vir em cima das colheitas. Ó Deus, que pena ver estas coisas e estar obrigada a manifestá-las. Ah, Senhor, se apresse, eu espero que seu sangue e suas chagas sejam o nosso remédio. E então os joguem sobre esta pecadora, pois os mereço. De outra maneira, leve-me e então estará livre de fazer o que quiser. Mas enquanto viva, farei o possível para me opor. Então aqui o Jesus está falando, né, inicia falando da justiça, que a justiça será muito pesada, sobre a terra, sobre a humanidade. Porque quando em relação ao pesado é porque a compensação que essa justiça precisa equilibrar ali é porque os pecados, a desobediência, o afastamento de Deus dos homens se tornou tão grande que a justiça, para fazer esse equilíbrio, ela vai ter que vir com muito peso. Na verdade, se a gente também vai entendendo que se não fosse a misericórdia de Deus, a justiça, se ele fosse realmente fazer justiça, ele já teria exterminado o ser humano da face da terra, porque por causa de tanta iniquidade, de tanta rebeldia. Então, até mesmo já lá no início, né, quando Adão saiu da vontade divina, quando Adão saiu dessa amizade com Deus, cortou os laços com Deus, ali já, né, se Deus fosse realmente, se não tivesse esse outro atributo poderoso que é o da misericórdia, haveria ali já o cessamento desse projeto. Mas, como Deus tem tantos outros atributos e ele não é homem, né, como ele fala até na Bíblia, na palavra ele diz que Deus não é homem, não é como um homem, ele não pensa como um homem, ele não age como um homem. Então, ali é diferente. Então, mesmo o Jesus falando ali para a Luísa que a justiça agirá pesadamente, a gente sabe também que a misericórdia também está sempre ali concorrendo junto, né? Está sempre ali caminhando junto da justiça para que também não seja justo, mas uma justiça misericordiosa, né? Vamos dizer assim. E assim, eu entendo que, né, na justiça, quando a gente fala de justiça, né, eu até lembro, a gente vem na mente aquela imagem, não sei se ela é universal ou se ela é aqui só do Brasil, isso eu não fui pesquisar, do símbolo da justiça lá, que é uma figura
né, uma figura feminina lá com os olhos vendados e uma balança nas duas mãos equilibrada. Então, a gente sempre que pensa nessa expressão e pensa em algo relativamente à justiça, a gente pensa que é algo que é justo, né? Que não pesa nem para um lado nem para o outro, nem o benefício é maior do que o pagamento. Então sempre tem aquele equilíbrio até tem uma expressão que a gente fala, né? Que todo ônus tem um bônus, ou melhor, que todo bônus tem um ônus. Então, isso aí é para expressar que a justiça ela tem uma proporção ali de pagamento em relação ao bem que se adquire. Então, a justiça quando ela se torna castigo porque o pagamento ali precisa ser em castigo porque o que recebe, aquele que precisa castigar recebe é só malefício, só mal. Então a justiça vem em forma a justiça vem em forma de castigos. Se for, e ao contrário, é, a justiça vem como uma forma, né, às vezes para poder compensar a pessoa ou para premiar a pessoa, também tem essa realidade, né, da premiação, às vezes existe ali uma justiça para equilibrar aquele pagamento daquele bem, então existe ali algo que precisa ser pago, então também se considera nisso uma justiça, mas não se vê como um castigo em si, mas só como um equilíbrio ali de justiça. Então a gente, e sobretudo nós vamos entendendo esse equilíbrio de justiça conhecendo as revelações que o Senhor faz no livro do céu, porque até então a gente sempre pensava, né, que os bens, as graças que Deus vai dispensando sobre nós, sobre as criaturas, sobre o mundo, é totalmente gratuito, né? Não existe ali uma cobrança, não existe algo para um pagamento ali. E agora a gente vai entendendo que existe. E de alguma forma Deus recebe uma compensação em relação às graças que Ele derrama, seja de alguma alma vítima em algum lugar, dando as reparações, fazendo ali, compensando as faltas e as falhas dos demais, ou até mesmo em certo grau, quem está recebendo as graças em alguma área da vida, em outra tem alguma coisa ali que tá ali mais que está mais dolorido, que está mais sofrido, que precisa. Então, entender isso faz uma diferença tão grande na nossa vida, a gente entender que às vezes a gente pensa que nossas coisas estão caminhando tão bem, está indo tão bem em algumas partes, em outras as coisas parece que desandam. Só que se a gente olhar humanamente, a gente não compreende certas realidades, ou a gente vê e busca explicação humana. E mesmo buscando explicação humana, algumas coisas a gente até acha resposta, mas são respostas humanas, que não preenchem totalmente as lacunas do nosso interior, do nosso ser lá, que quer entender realmente o que está acontecendo. Agora, com os conhecimentos que você vai trazendo, a gente vai visualizando mais amplamente as situações, as realidades e vai buscar essa compreensão mais profunda. E essas compreensões, à medida que elas vão vindo, elas vão realmente preenchendo a nossa alma e vai trazendo também, juntamente com essa compreensão, uma aceitação de que realmente é justo e que Deus, ele é perfeito quando ele faz. Quando ele age na justiça, ele é perfeito. Quando ele age nos castigos para compensar essa justiça, ele é perfeito. Quando ele age na justiça para compensar um bem que ele está dispondo, né, disponibilizando, dando, agraciando uma criatura, ele também é perfeito. Deus assim é perfeito, é equilibrado, ele é ordenado. Então a gente vai, conforme a gente vai conhecendo, à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai compreendendo, a gente vai aceitando e vai passando até mesmo tanto à medida assim, quanto mais a gente conhece o trabalho que Deus faz, o trabalho que Deus produz, que Ele age, o trabalho que Ele está fazendo,
mais que aceitar, o nosso grau chega a ser de amor, de correspondência de amor para com Ele. Não que isso seja humano, mas que seja realmente algo assim que é um trabalho dele mesmo na nossa alma que vai fazendo. Mas isso tudo vem com entendimento, a gente não consegue ter essa compreensão na ignorância, na obscuridade. Então, eu falo em relação a isso porque, na verdade, quando a gente está passando por momentos difíceis, de tribulações, e a gente desconhece os paraquês, o trabalho que está sendo realizado ali, o que Deus está fazendo, assim, de imediato, até mesmo com o passar do tempo, a nossa resposta mais certa de acontecer é de revolta, é de não aceitação, é de contrariedade, de negação, principalmente negação. A gente nega muito, a gente não aceita, a gente sempre se rebela contra, a gente acha que é injusto. Então, aqui é a questão da injustiça. A gente sempre acha que Deus é injusto, porque a gente não consegue entender o que está acontecendo, o que Ele está fazendo. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer o trabalho de Deus, para poder a gente realmente ali ter essa compreensão, aceitar e amar o trabalho dele. Eu vejo que isso é tão fundamental e eu aplico isso na realidade que eu estou vivendo, né? Eu sei que todo mundo vive realidades de sofrimento, de tribulações, mas sobretudo que assim, bem agora, pontualmente, né, aqui em casa quase todo mundo entrou assim, né, num processo de gripe e eu vejo que assim, que faz parte do tempo, né, dessa mudança climática que a gente também está passando, que tem mudança de temperatura muito brusca e mas assim, né, falando em relação mais ao Vinícius, o Vinícius desde sábado à noite começou com uma tosse e do domingo eu tive até que levar ele para o ponto-socorro, porque ele passou por febre e a febre ocasionou uma convulsão forte. E aí o médico entrou com antibiótico, anti-inflamatório, tudo mais, essas coisas que a gente já fazia uso há muito tempo. E graças a Deus já fazia até um bom tempo que a gente estava assim meio livre desses remédios, porque eu gosto de tratar muito com o natural, de cuidar com o natural. Mas aí aconteceu que agora, né, vivendo nesses conhecimentos da divina vontade, a gente vai conhecendo em relação à ordem e tudo mais. E aí eu optei por obedecer realmente ali, entendendo que tudo é divina vontade, então eu obedecendo ao máximo que assim, do máximo do que eu consegui, obedecendo. E com isso obedecer à prescrição do médico e tô dando a medicação. Mas estou vendo que não está tendo efeito. Né? Inclusive essa noite, essa madrugada, ele teve um pouquinho de febre. Estou mesmo tomando os remédios. Então, aí a gente fica pensando, mas Senhor, o que é né, divina vontade? O que você está operando aqui? O que é isso? Qual que é o para quê? É um equilíbrio de justiça para compensar algumas desordens que ainda existem? Então vai me mostrando, vai me guiando, vai me ensinando o que eu preciso fazer para ir ordenando a vida, para ir ordenando aqui a nossa realidade aqui, para ir ordenando, para ir compensando essas coisas. Ou, não sei, alguma coisa de uma compensação de alguma graça que o Senhor está fornecendo. Então, eu estou buscando essa conversa com Jesus, com a divina vontade, para buscar entendimento, para entender ali o trabalho, para poder eu corresponder de forma amorosa, de forma que não seja uma correspondência meramente aceitativa ali, resignada, sim, é a divina vontade que está fazendo, então eu aceito, eu me resigno. Eu sinto que no meu interior eu não quero simplesmente uma aceitação, uma resignação, eu quero amar as situações, eu quero corresponder mesmo amando o que o Senhor está fazendo. Mas para isso eu sinto a necessidade de entender o que Ele está fazendo, o que Ele está operando. E como a gente tem meditado nesses últimos dias dos atos, né, dos atos completos, da vida divina, realmente, que ela é atos contínuos. E aí, ontem ainda a gente, né, chega no entendimento
que essa vida divina ela é uma vida de conhecimento mesmo, de uma correspondência de conhecimento, de que é uma vida ali de, né, acontecendo, mas que ela precisa se dar no entendimento das realidades que vão cercando a gente. Então, quando a gente vai entendendo dessa forma, a gente quer realmente conhecer, a gente quer entender o que está, né, o que está operando, o que está se dando. Claro que a gente não quer dar uma de especulador, né, de curioso, de saber esmiuçar o trabalho de Deus, não é isso, mas assim, compreender para poder corresponder melhor. Eu vejo que é isso. A intenção é essa, de buscar uma correspondência mais perfeita. E aqui quando fala na pergunta, né, se os castigos são necessários e são bons para a terra e para os homens, claro que sim, porque Deus não faz nada de ruim. Tudo que Ele faz é bom, é perfeito. Então, se Ele está liberando castigo, é porque Ele sabe que nós precisamos, que é bom, que é necessário. E assim, a questão de Jesus aparecer muito aflito quando ele envia castigos é porque, de certa forma, na humanidade ele também sofre os efeitos desses castigos, porque nós, né, entendemos que somos parte do seu corpo, né, somos esse corpo místico de Jesus, somos os seus membros, então quando ele precisa castigar uma parte desses membros, é ele mesmo, né, na sua humanidade que sofre esses efeitos, esses castigos. Então, claro que e também por essa ligação de amor que Deus tem para com o ser humano, para com a sua criação. Então, quem é o pai, a mãe que castiga o seu filho e não sente a dor desse castigo? A gente sabe isso humanamente, imagina isso divinamente. Deus, a compreensão que ele tem, a visão que ele tem, toda ali a dimensão que ele tem da realidade nua e crua das coisas. Imagina a dor que é para, né, para a humanidade de Jesus ter que castigar. Então nós, né, eu falo como mãe, quando eu preciso dar alguma correção, a gente sente dor no coração de ter que fazer, mas a gente sabe que é necessário porque precisa. Mas a gente sente essa dor, porque a gente não gostaria de colocar o outro em sofrimento. A gente faz porque a gente sabe que é necessário. Então, mais Deus, né, que vê tudo, que vê nos mínimos detalhes, que vê na transparência toda a realidade. Então, é claro que eu entendo que essa aflição dele é porque ele também sente essa dor, como ele sendo esse próprio parte dele, né? Nós somos parte dele, nós somos membros dele, somos filhos dele. Então, eu entendo que é isso. E assim, eu acho que os castigos eles são estritamente necessários porque realmente nós estamos caminhando, né? O ser humano caminha fora da ordem, caminha na desobediência, caminha na rebeldia. Então eu acredito sim que são necessários, que é, são estritamente necessários. E a justiça, os castigos de Deus são o amor dele mesmo, porque a gente também entende humanamente que quando um pai ou uma mãe castiga um filho, ele não faz isso porque ele é ruim, porque ele é uma pessoa desordem, né? Claro que tem a desordem ali intrínseca na criatura humana, porque realmente está fora está nessa realidade ali do pecado original. Mas mesmo assim, a gente sabe é, que essa realidade ali do castigo, ele é necessário. Então, eu vejo que mais ainda Deus, né? Então, eu creio, acredito que os castigos realmente eles são uma correção ou um equilíbrio ali que precisa acontecer e é necessário sim. E assim, em relação a Luísa ter visto os castigos e mesmo ela sendo uma filha da divina vontade, ali no início ela estava passando pelo processo de purificação. E essa realidade dela ser uma alma vítima, ela sofria, porque Jesus foi a alma vítima das vítimas, né? Ele foi ali o que sofreu mais de todos, né? Somados todos os sofrimentos, não compara-se ao que ele sofreu, porque ele sofreu por todos. Então, mesmo somando todos, não sofreu o que ele sofreu. Então, ela ali é uma vítima e ela aceitou passar, né? Ser uma vítima. Ela deu o seu sim, deu o seu fiat.
Então ela realmente ia passar por muitos sofrimentos, porque também as graças que seriam ela receberia também seriam graças assim inauditas, seriam graças, né? São, né? Nós já estamos, já o tempo dela já foi, mas as graças que ela recebeu são graças que nenhum outro ser humano, né, na face da terra, em pecado, recebeu o que ela recebeu. Né? Nós, hoje, com os escritos que ela deixou, com as manifestações escritas que Deus depositou nela, nós estamos dando continuidade a esse processo, mas eu acredito que nenhum de nós vai se assemelhar ao que a Luísa viveu, porque ela ali foi a primeira, ela ali é a pequena filha que recebeu o depósito. Então nós vamos receber na maioria das vezes nós vamos estarmos nos efeitos desse depósito que ela recebeu. E vamos ali realmente praticando os atos, vivendo essa vida, entendendo, conhecendo, mas a vida que ela viveu foi única, foi dela, foi, né, própria dela. Então ali também para haver um equilíbrio, né, de tantas graças que o Senhor derramaria na vida dela, como derramou, ela precisava realmente ali ter um trabalho singular. Foi um trabalho singular de sofrimento, de ver as coisas, para entender, porque se ela não visse, não bastava o Senhor chegar e descrever para ela as cenas, olha, eu vou fazer esse castigo assim, assim, assado, por causa disso, daquilo outro. Não, ele precisava mostrar para ela realmente compreender ali de forma mais concreta, mais plausível, mais real o que realmente o trabalho que ele estava fazendo. Então eu vejo que é isso. Então quando a gente tem essa realidade ali mais visual, mais de forma ali concreta na frente, diante dos olhos, é muito mais fácil a compreensão, o entendimento depois de uma explicação que vem, do que simplesmente uma narração. Então eu vejo que era necessário, sim, e Deus só faz o que realmente é necessário, né? Aquilo que Ele quer fazer é perfeito. Então eu vejo que é isso, que ela, por ser essa filha, e por ser essa vítima, e para receber todas as graças que ela ia receber e recebeu, ela precisava realmente passar por que ela passou. E ela não pereceu porque Deus sempre esteve com ela. E assim como Ele está sempre com a gente. Então, embora recebamos castigos, recebemos punições da justiça, ali equilíbrio de justiça, mas Deus não nos abandona. Se ele, como ele já fala em outros trechos, se a criatura perece, não é porque Deus abandona, mas é porque a criatura sai da vontade de Deus, porque a criatura sai da presença de Deus, porque a criatura abandona Deus, porque a criatura rejeita Deus. E não porque Deus faz isso, é a criatura que sai. Então, ela fica fraca e ela se perde ou ela cai, ela se desgraça por causa da vontade dela, da criatura, e não por causa de Deus. Então, se fosse somente a ação de Deus, estaria tudo perfeito, mas como tem também a parte da criatura, é onde acontecem as quedas, né? As quedas, toda essa realidade ali que leva a pessoa até mesmo à perdição, o desespero e a perdição. Mas tudo ali está dentro da vontade da criatura, da liberdade que a criatura tem. Né? Então, quanto mais conformada ela tiver com o que Deus está fazendo, e para isso, essa conformação eu vejo que ela está proporcionada ao conhecimento, né, do que realmente está se dando, nem que seja ali o mínimo do conhecimento que Deus queira liberar, é importante para poder essa correspondência ser mais estreita, ser mais verdadeira, porque se Deus, essa vida divina, ela precisa acontecer na verdade, a verdade é conhecimento. A verdade não é obscuridade, a verdade não é algo oculto, ela é clara, a verdade é luz, a verdade é dia, a verdade não é noite, a verdade é dia, a verdade é luz. Então, para que essa correspondência seja realmente verdadeira, iluminada, ela precisa ter ali disposta também o mínimo de conhecimento, o mínimo de luz sobre os acontecimentos que estão se dando. Eu vejo que é isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, Fiat.
Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Abençoe, mãe, para que todas as minhas ações desse dia sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar, né? Aqui o Livro do Céu, volume 2. Do dia 4 de julho. 4 de julho. O Senhor a faz ver muitos castigos. Luísa falando. Estando em meu habitual estado, fez-se ver meu sempre amável Jesus, todo amargo e aflito, e me disse: minha filha, minha justiça se tornou muito pesada, e são tantas as ofensas que fazem os homens que não posso mais sustentá-las. Portanto, a foice da morte está a ponto de matar a muitos de improviso e de enfermidades. E, além disso, são tantos os castigos que verterei sobre o mundo, que será uma espécie de juízo. Quem pode dizer os tantos castigos que me fez vir e o modo como eu fiquei aterrorizada e espantada? E tanta a dor que sente minha alma, que acho que é melhor passá-la em silêncio. Continuo dizendo, porque a obediência o quer. Então me parecia ver as ruas cheias de carne humana e o sangue que inundava a terra. Cidades sitiadas por inimigos que não perdoavam, nem sequer as crianças. Me pareciam ver como tantos animais saídos do inferno. Não respeitaram nem igreja, nem sacerdote. Parecia que o Senhor mandava um castigo do céu, qualquer que seja, não sei dizer. Só me parecia que todos receberemos um golpe mortal, e quem ficará vítima da morte e quem se recuperará. E pareceu-me também ver as plantas secas e muitos outros males que deviam vir em cima das colheitas. Ó Deus, que pena ver essas coisas, estar obrigada a manifestá-la. Ah, Senhor, se apresse. Eu espero que seu sangue e suas chagas sejam o nosso remédio. Ou então os jogue sobre essa pecadora, pois os mereço. De outra maneira, leve-me, e então estará livre de fazer o que quiser. Mas enquanto viva, farei o possível para me opor. Então, aqui, né, tem a pergunta: o que Jesus explica da justiça e como você entende da justiça? Então, aqui Jesus fala que por que ele, para Luísa, por que ele mandou tanto castigo sobre a terra? Minha filha, Jesus fala, minha justiça se tornou muito pesada. São tantas as ofensas que me fazem os homens que não posso mais sustentá-la. Então, por que Jesus mandou tanto, no caso que mostrou para Luísa, né, tanto castigo sobre a terra? Por causa das ofensas, dos pecados dos homens, né? Que são tantos, né? Que Jesus falou que não tem mais como sustentar. E aí, aqui pergunta, né? Os castigos são necessários e são bons para a terra e aos homens? Então, os castigos são necessários, né? Até
na nossa vida, né? Nós como mãe, por exemplo, né? Os nossos filhos, né? As crianças, meus filhos mesmo, né? Quando ele era pequenininho, né? Criança muito desobediente, né? A mãe fala, não faz, não faz, ele tá fazendo. Não faz, tá fazendo, né? Depois vem a consequência. Assim é Deus com a gente. Deus deixou os ensinamentos. Não pode isso, não pode aquilo, né? Na Bíblia tem tudo explicado, né? E os homens continuam pecando, continuam errando, continuam ofendendo a Deus, né? Aí, porque a gente que é mãe, o que a gente faz quando o filho não quer obedecer? A gente dá umas boas palmadas na bunda dele, né? É assim que eu fazia com os meus. Quando ele falando, não quer obedecer, dava umas palmadas boas na bunda dele e aí chorava um pouquinho. Depois entendi que estava errada, né? Assim Deus faz com a gente. Deus permite os castigos para que o homem possa compreender o erro, né? Entender o erro dele e mudar de vida, mudar de atitude. É por isso que Deus permite os castigos sobre a terra, né? E que é necessário. São necessários. E são bons para os homens, né? Quando vem um castigo, o homem para pensar, por que está acontecendo isso? Então, por que Jesus parece aflito, né? Por quê? Porque igual a mãe, né? Você acha que uma mãe, ela se sente feliz, né? Em ter que castigar um filho? Jamais, né? A gente sofre mais que eles, né? De ter que dar umas boas palmadas na bunda dele, ou senão botar de castigo, ou fazer qualquer coisa, né? Assim, nesse sentido. A gente fica triste, a gente fica... assim, dói, né? Machuca, dói. A gente não quer fazer isso, mas a gente faz porque é necessário. Assim é Deus. Deus permite os castigos, né? Por quê? Para a própria conversão e salvação dos homens, das criaturas. É necessário. É necessário os castigos. Faz bem, né? Ajuda as pessoas a parar e pensar. Por qual motivo Luísa precisou ver os castigos? Se ela seria filha da divina vontade e aprenderia sobre o dom da divina vontade. Você vê alguma ligação entre ser uma alma vítima e ser a filha da divina vontade? Então, aqui eu penso assim, o que é alma vítima, que é ser filha da divina vontade? Que eu entendo, por exemplo, ser alma vítima, né? A pessoa se coloca à disposição, né, para sofrer pela conversão, pela santificação de alguma pessoa, né? Ou de alguma coisa que está errada, de algum tempo mesmo para um país, né? Por exemplo, Deus às vezes, no caso aqui, como da Luísa mesmo, conta do homem, né? Que, que se ele morresse, parece que ele ia para o inferno. E aí a Luísa se pôs como alma vítima a sofrer por ele, pela conversão dele. E Deus aceitou e ele se converteu, mudou, né? Isso é alma vítima, é sofrer por alguém, por alguma pessoa, porque pela conversão dessa pessoa, ou mesmo por um país, por uma cidade, né? Para não ser destruída, para não ver o castigo. Então, isso é ser alma vítima. Agora, o que é, no caso aqui, né? É filha da divina vontade. A filha da divina vontade, ela entrega a vida dela para Deus, né? Para reparar Jesus, porque reparar de todos os pecados cometidos, né, pelas criaturas que ofendem tanto o coração de Jesus, né, que ofende tanto a Deus. Então, ela sofre e oferece para reparar Jesus, não é pelas pessoas, né, pela conversão, igual que é a alma vítima. Ela sim, ela aceita tudo, né, e entrega a sua vontade para Deus, vive, né, de vontade divina, tudo isso para reparar Jesus, coração de Jesus, né, dos pecados do mundo, pecado das criaturas. Entendo que a diferença entre um ou outro é essa, da Luísa para as pessoas, né? Por exemplo, assim, né? Vamos supor,
eu, né? Se eu estou sofrendo alguma doença, né? Algum problema, alguma doença que vem. Então, eu sofro aquilo tudo com amor por Jesus, por amor de Jesus, né? E eu ofereço para Jesus, para reparar o coração de Jesus dos pecados do mundo, que são tantos que ofendem tanto o coração de Jesus, né? Ofereço tudo para Jesus na divina vontade, é tudo para Ele, né? Faço em tudo que a gente faz para Jesus, não é para reparar os homens, as criaturas. Então eu entendo nesse sentido, né? Que a gente faz para Jesus, né? E que todos e aqui fala, né? Qual motivo Luísa precisou ver os castigos se ela seria filha da divina vontade, né? Então porque Jesus permitiu para que ela passasse para nós, né? Tudo que ela via, ela tinha que escrever, não tinha que passar, vou colocar tudo por escrito no livro do céu, né? Para os homens, para aqueles que nós que hoje estamos meditando o livro do céu, a gente vê tudo isso, né? Que Jesus quis que a gente soubesse, que a gente visse, né? As coisas, tudo que aconteceu, que está acontecendo. Então, tudo isso foi permissão de Deus, né? Para que a Luísa pudesse ver e escrever. Jesus quis que ela escrevesse, que ela passasse para nós, né? Tudo isso que ela viu, tudo isso que ela presenciou. Ela sofreu, né? De ter que ver tudo isso, porque não é fácil você ver tanto sofrimento das pessoas, né? Dói, né, gente? Já fala aqui, né? Que se ela pudesse, né? Ela fala aqui no final. Para Jesus, então me leve, Jesus, né? Para que eu não veja, né? Tanto sofrimento, né? Para estar livre. Aí Jesus, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Porque a gente, por mais que a gente seja pecador, mas a gente sofre diante de ver o sofrimento do outro. E Jesus também não se sente feliz de ver o sofrimento nosso. Mas Jesus permite o sofrimento para a nossa conversão, que Ele quer a conversão, né, dos pecadores, mudança de vida. E às vezes só através do sofrimento é que as pessoas buscam a Deus. A maior parte das pessoas só busca Deus quando vem o sofrimento, quando vem a dor. Quando as coisas estão tudo certinho, né? As pessoas não se lembram de Deus. Então, às vezes, é necessário mesmo o sofrimento. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 4 de julho, volume 2, trecho 2. O Senhor a faz ver muitos castigos. Estando em meu habitual estado, fez-me ver meu sempre amável Jesus, todo amargo e aflito, e me disse: minha filha, minha justiça se tornou muito pesada, e são tantas as ofensas que me fazem os homens, que eu não posso mais sustentá-las. Portanto, a foice da morte está a ponto de matar a muitos, de improviso e de enfermidades, e além disso, são tantos os castigos que verterei sobre o mundo, o que serão uma espécie de juízo. E a Luísa diz:
Quem pode dizer os tantos castigos que me fez ver e o modo como eu fiquei aterrorizada e espantada? É tanta dor que se sente a minha alma que acho que é melhor passá-la em silêncio. Continuo dizendo porque a obediência o quer. Então me parecia ver as ruas cheias de carne humana e o sangue que inundava a terra, cidades sitiadas por inimigos que não perdoavam nem sequer as crianças. Me pareciam como tantos animais saídos do inferno. Não respeitam, não respeitaram nem igreja, nem sacerdotes. Parecia que o Senhor mandava um castigo do céu, qualquer que seja, não sei dizer, só me parecia que todos receberemos um golpe mortal, e quem ficará vítima da morte e quem se recuperará. E pareceu-me também ver as plantas secas e muitos outros males que devem vir em cima das colheitas. Ó Deus, que pena ver essas coisas e estar obrigada a manifestá-las. Ah, Senhor, se apresse. Eu espero que o seu sangue e suas chagas sejam nosso remédio, ou então o jogue sobre esta pecadura, pois os mereço. De outra maneira, leve-me, e então estará livre de fazer o que quiser, mas enquanto viva, farei o possível para me opor. Jesus nos diz que a justiça está muito pesada, né? Como nós já ouvimos dizer, né, que a mão de Deus, né, ela está pesando, né? Porque eu creio que Nossa Senhora, né, está segurando a mão de Deus para que ele não envie todos esses castigos que foram descritos aqui para Luísa, né? Mas como, né, são tantas as ofensas que os homens têm feito, né, hoje para em relação a Deus, todo tipo de ofensa que se puder imaginar que a gente encontra, principalmente na internet, né, no YouTube, pessoas que não têm mais vergonha de expor, né, o que há de pior nelas, né, porque quando a pessoa vive uma vida distante de Deus, quão mais ela se distancia dele, menos ela vai receber, né, do Espírito Santo a consciência do errado que ela está fazendo, da vida errada, né? Dos atos errados. Errados porque ofendem a Deus, porque a criatura foi feita para conhecer, amar e servir a Deus, servir de morada para Deus. E quando a criatura vai se distanciando desta realidade, ela vai se tornando cada vez mais horrível, porque ela passa a fazer tudo o que dá na cabeça dela e não tem mais consciência, não tem mais vergonha de mostrar o que há de pior nela. E essas ofensas, elas estão se tornando insustentáveis. Jesus não suporta mais, não está mais suportando. Por isso que ele diz que a foice da morte está a ponto de matar a muitos de improviso de enfermidades. E nós já temos visto, né, isso acontecer na nossa realidade aqui, quando nós, né, ligamos uma televisão e assistimos, né, as coisas que estão acontecendo. Porque são tudo permissão de Deus. Porque Ele precisa, né, enviar esses castigos. E vai fazer uma espécie de juízo que já está no início, né? Muitas coisas, muitos vulcões, muitos terremotos, muitas inundações, né? Tudo isso são castigos de Deus permitidos por Ele para que haja
este equilíbrio da justiça. Porque os castigos, eles são necessários e são bons para a terra e para os homens. São bons porque são correções, né? É como um pai que precisa corrigir, né? Quando a criança ela está, né? Sem o conhecimento da verdade, né? Uma criança que ainda não tem consciência, ela precisa ser corrigida nos seus atos para ela poder, né? Ter uma atitude correta. Ela está fazendo algo errado, por exemplo, ela está é, destruindo um brinquedo, ela está quebrando um brinquedo porque ela ficou com raiva porque o brinquedo não funcionava. Então, o pai, ao ver a criança com aquela atitude errada, ele vai até ela, né? Primeiro conversa, explica, orienta, né? É assim que Deus faz conosco. Ele manda pessoas para nos falar que estamos errados. Ele manda situações para nos mostrar que nós estamos errados. Ele coloca na nossa consciência, né, como avisos assim que aquilo está errado. Mas como a pessoa está muito obstinada no pecado, ela não ouve, né, Jesus falando na mente dela, ou ouve e ignora porque ela quer, né, continuar fazendo aquele pecado. Então o pai vai lá, depois que ele já falou muito e a criança continuou desobedecendo, continuou lá querendo destruir o brinquedo, o pai vai e pega a criança e coloca de castigo. Tira o brinquedo dela e deixa ela sem brincar, sentada no sofá durante um tempo para ela poder refletir. Fica pensando no que você fez, no que eu te falei, que você estava errado. E agora então, por isso você não vai mais brincar. Você vai ficar um tempo sem brincar para você aprender a dar valor no brinquedo. Para você não querer destruir um brinquedo. Que está errado isso. Então Deus é assim. Ele vai avisando, vai mandando situações, vai mandando, né, aviso na nossa consciência, todo tipo de orientação, de correção, ele vai falando, mostrando. E essa criança, essa criatura, né, a pessoa agora não obedece, não quer saber e continua, então ele manda os castigos, né? Ele manda alguma coisa para a pessoa parar para pensar mesmo, de verdade. Porque se a pessoa está cometendo um, um pecado, por exemplo, de arriscar a vida dela, por exemplo, um jovem que tem uma moto, então ele sai em alta velocidade, ele passa no meio dos carros, ele entra na frente, ele dirige totalmente contrário, né, às normas de trânsito, ele não respeita, ele passa sinal vermelho, várias coisas que estão colocando a vida dele em risco. Isso é um pecado, porque a vida é um dom de Deus. E como todo dom, a gente tem que cuidar, a gente tem que valorizar, tem que ser grato. E a pessoa que fica fazendo esse tipo de coisa está cometendo um pecado, né? Arriscando a própria vida. Então Deus permite o quê? Que aconteça um acidente. Um acidente pode ser dependendo da situação, que Deus conhece o coração de cada um. Se ele vê que a pessoa não vai mesmo mudar a atitude dela, ele pode permitir que aconteça um acidente muito grave da pessoa ficar meses e meses com aqueles pinos na perna, ficar numa cama, né, sem poder nem andar durante alguns dias. Para quê? Para ela poder pensar, né? Nossa, eu quase morri. Eu não posso fazer mais esse tipo de coisa, né? Agora eu tô aqui na cama, eu podia estar andando de moto, dando uma volta, né? Podia estar indo lá passear com a minha namorada, né? E tô aqui na cama. Então a pessoa para e pensa, né? Pensa na vida dela, dá valor na vida dela. E se Deus vê que a criatura mesmo fazendo aquela situação, mesmo
mesmo que ele permitisse que a criatura ficasse numa cama durante um tempo, ela não vai mudar, ela vai continuar arriscando a vida dela e a vida de outras pessoas, né? Ela está mesmo decidida a, a fazer isso porque ela quer fazer, mesmo sabendo que pode acontecer algum acidente, ela não está nem preocupada com isso, e ela vai por isso condenar uma dela, talvez, né, por, por alguma coisa muito grave que ela vá fazer, né, que vá ter uma consequência que só Deus que sabe, né, que vai condenar aquela alma. Então ele permite que a criatura morra naquele acidente, né, que ela não mais viva porque ela não vai corresponder, né, à correção, ao castigo. Então tem várias formas de Deus castigar, de Deus corrigir, de Deus mostrar que a pessoa está errada, né? E a pessoa que compreende, que tem um pouquinho de conhecimento de Deus e, né, ela vai parar para pensar depois que ela sofrer, né, as consequências dos seus atos, né, que são ofensas a Deus. Os pecados são ofensas a Deus. E a justiça, como está perguntando aqui, né, o que eu entendo da justiça é que a justiça ela é como a gente já meditou várias vezes, né, e que compreendi, né, que a justiça ela é um equilíbrio, né, um equilíbrio para o amor de Deus. É como posso dizer assim, uma consciência de Deus, né? Só entre aspas, né, dizendo essa palavra, porque Deus ele é amor, ele só sabe amar, amar e amar. E se o amor dele, né, que ele tem pela criatura, que é uma coisa incontrolável, né, é um amor, como se diz, um amor que não, qual é a palavra? Que não espera que a pessoa seja corresponda, né, à altura, né, um amor incondicional, é isso que eu queria lembrar. O amor dele é incondicional, ele não impõe condições para amar. Então, se não houver o equilíbrio da justiça, né, não, não aconteceria, né, este castigo, né, essas correções que são também o amor dele, né, por isso é o equilíbrio, porque é um amor, mas uma forma de correção, não só amor, né, permitindo que aconteça tudo de bom para a criatura só, e ela não reconhecendo, ela não agradecendo, isso continue a acontecer. Ele derramar amor, 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 a criatura ia se transformar num monstro, né? É como uma criança mimada, né? Seria. Se não houvesse esse equilíbrio da justiça, seria como aquela criancinha que está quebrando os brinquedos e o pai e a mãe não fala nada. Deixa a criança, porque ele ama a criança, não quer castigar, não quer pôr de castigo, não quer bater, não quer falar nada para corrigir, com medo que a criança não o ame mais ou fique revoltada. Então ele deixa a criança fazer o que ela quiser, destruir o brinquedo, destruir tudo dentro da casa, né? Não ter educação nem respeito, nem com os pais, nem com as pessoas. Então ela torna um monstro, né? Uma criança que ninguém suporta, ninguém quer perto, né? Nem os próprios pais suportam a criança e mandam para a escolinha e dão um monte de atividades para a criança ficar fazendo fora de casa, porque não suporta a criança dentro de casa, porque ela não obedece, não respeita, xinga os pais, xinga os avós, bate nas outras crianças, né? É uma criança totalmente rebelde porque falta limites para ela, né? E assim é a criatura que não passa por esse equilíbrio da justiça quando ela está indo num caminho totalmente rebelde, né? Que vai condenar a ela mesma, né? Que vai levar ela para o inferno até talvez, se se Deus não permitisse que a justiça desse esse equilíbrio na vida dele, mostrasse, né, o quão ela está errado, parar para pensar,
né? Ela vai ter várias correções, mas se mesmo assim ela insistir, né, em desobedecer, em fazer a própria vontade, né, em não querer uma vida com Deus, seja ela vivendo na divina vontade ou não, mas uma vida com Deus, né, obedecendo os mandamentos, né, fazendo tudo que a Igreja Católica nos pede, né, os sacramentos, né, as missas, tudo, né, fazer tudo da forma correta, né, e estar sempre se confessando quando, né, comete um pecado. Então, a pessoa vira um monstro se não tiver essa correção, né? Como essa criança, né? Que ninguém quer perto, porque ela é capaz de bater até no pai e na mãe, porque ela não tem limites, ela não teve correções. E essa criança, comparado ao adulto, essa criança que bate no pai e na mãe, é aquele que vai ser obstinado no pecado, é aquele que vai, né, fazer o pecado, cometer o pecado sem pensar em Deus, porque não respeita, não ama a Deus. E às vezes, muitas vezes, a correção de Deus, o castigo, faz com que a pessoa passe a amar a Deus, porque ela vê que há alguém, né, lá em cima que se preocupa com ela, que está tentando mostrar para ela o certo, né, que se preocupa com ela, que a ama, né, e por isso que permite que aconteça essas coisas com ela, para ela poder corrigir a sua vida, né, e ter uma vida uma busca de uma santidade, de uma união com Deus, né, de viver, né, querendo obedecer, seguir aquilo que é o correto, né, para poder pensar na alma dela, né, para que ela possa um dia ir para o purgatório e depois para o céu, né? É dessa forma que eu compreendo que o, o agir de Deus, né, com relação aos aos castigos, né? A justiça de Deus é dessa forma e ela é maravilhosa e perfeita. E o motivo pelo qual a Luísa precisou ver esses castigos é porque ela seria, né, a primeira a viver o dom de viver a divina vontade. Então era necessário que houvesse uma purificação nela completa, né? Então Deus permitia até que ela visse, né, tudo que os castigos que ele iria enviar, né, para que ela sentisse ali o sofrimento de Jesus, porque quando as pessoas estão desta forma tão obstinadas no pecado, numa vida assim sem Deus, sem oração, sem Santa Missa, sem, né, os sacramentos, né, pessoas que já não se casam mais na igreja, pessoas já até que nem levam mais filhos para batizar, né? É tanta, é tantas situações que estão acontecendo que o Senhor, né, vai enviar esses castigos do céu, esses que foram descritos, por causa do que nós estamos vendo hoje, né? Se nós estivéssemos lendo este livro há 200 anos atrás, nós ficaríamos horrorizados e acharíamos que talvez isso não fosse acontecer, que era um exagero da Luísa. Mas hoje, na atualidade nossa, nós vemos que isso realmente vai acontecer, porque temos visto coisas, né, na internet, na televisão, que coisas assim de ficarmos horrorizados. E que dirá Deus, né, que nos ama tanto, né, com esse amor incondicional e ver as suas criaturas se transformando em demônios, né, pode-se dizer. E a Luísa, ela, ela via tudo isso e ela sentia o sofrimento de Jesus. Então tudo isso era parte dessa purificação que era necessário que ela passasse para ela se formar, né? Durante a vida toda dela foi também sacrifício, foi sofrimento, né? Ou quando ela estava
vendo os castigos que que Deus, né, enviaria à terra, ou quando ela estava privada de Jesus, porque era quando ele estava já enviando castigos, já no tempo dela, ele já estava enviando castigos, ele sempre, né, enviou castigos para a humanidade, mas a humanidade continua, né, a desobedecer, continua a se afastar de Deus, continua a querer viver uma vida totalmente vivendo a sua própria vontade, fazendo tudo o que dá na cabeça, né, não respeitando mais, não amando mais o próximo, não não agradando mais a Deus, só ofendendo a Deus. Muitas pessoas já vivem assim, só para ofender a Deus. E a Luísa que que sente, que sentia, né, no coração a dor do coração de Jesus, porque Jesus sofre ao castigar, Jesus sofre ao ver as pessoas obstinadas no pecado, porque Ele está em cada criatura. Então ele está sofrendo ali, dentro da criatura, quando a criatura está pecando, né? Porque Ele é puro, Ele é santo, e Ele fica ali numa alma em que não é pura nem santa. Então ele sofre muito. E a Luísa, né, ela desde o início ela aceitou ser uma vítima, né, para sofrer muito, para que muitas almas fossem salvas, mas não era o suficiente. Teve um tempo que Jesus não permitiu mais que ela fosse uma vítima, ela foi até um certo tempo, mas os sofrimentos dela foram até o fim da vida dela. Ela sofreu, né, na cama, sem poder se alimentar, sem poder andar, né, num estado assim de petrificação que a gente descreve, que ela ficava como morta e precisava que o sacerdote ia fazer ela voltar. E a família não compreendia, então ela sofria muito, queria mandar médicos para ela, para ver o que ela tinha, forçava ela a comer, depois ela vomitava porque ela não podia comer, ela só se alimentava da Eucaristia. Então, foi muito sofrimento que ela teve que passar, porque ela ia receber o dom dos dons, né? O maior dom que Deus pôde dar a uma criatura, que é a divina vontade, que é viver a mesma vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Viver nessa comunhão com Ele, né? Viver é, união, né? Não é nem comunhão, é união, até se tornar uma fusão, né? De não saber mais quem somos nós, quem é Jesus que está, né, agindo, fazendo, falando. É isso que ele espera de nós, né? É isso que nós estamos buscando aqui. Por isso estamos aqui meditando, estamos aqui partilhando na, no YouTube, né? Publicando, né? Fazendo, divulgando, fazendo essa vontade divina, esse dom ser conhecido, para que todos possam também, né, se beneficiar, né, de tudo que a Luísa passou, né, não só no sofrimento, mas para escrever também no sofrimento para ela. 36 volumes. Ela ficou numa cama 60 anos escrevendo. Então Jesus, né, permitiu que, que ela que existisse uma alma vítima para que pudesse colocar nela o dom, né? Ela foi a missão dela foi essa, e ela recebeu esse dom para que nós agora pudéssemos ter acesso a esses livros, a este conhecimento e posse desse dom também na nossa vida, que é o que ele quer para todas as criaturas, né? E se tiver uma só, como teve a Luísa, para ele já ameniza os castigos, ele já, né, olha de forma diferente para o mundo, porque se não houvesse uma sequer que vivesse na divina vontade como Adão e Eva viviam, ele teria já destruído o mundo. E se ele mantém esse mundo do jeito que está, é por amor, e é porque há uma ou algumas criaturas que vivem na divina vontade. E por isso ele mantém, mas para poder chegar ao objetivo, né, de formar o reino de Deus na terra, como já acontece no céu, é preciso passar
todos passarem pela purificação. É preciso todos voltem, né, a olhar para Deus, né, a olhar para Ele e desejar ter uma vida com Ele, né, mesmo que não seja na divina vontade, mas uma vida sem Deus não é possível. E aí os flagelos virão para purificar as criaturas, porque essa é uma outra forma de Deus nos amar, né? O livre-arbítrio, né? Para a criatura fazer o que ela bem quer da vida dela, é o amor dele. Só que ele também ama, né? Castigando, corrigindo, porque ele é um pai correto, um pai perfeito, que sabe corrigir, sabe mostrar, sabe conduzir, né, um filho para o caminho correto. Amém? Fiat.